Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Amém. Nossos sentimentos também, gente, a família do Hugo da Anne, né? Ele perdeu o avô dele ontem. E a toda a família nós externamos nossos sentimentos. Que Deus abençoe e console o coração de todos vocês. Obrigado, Júnior. Gente, eu estou hoje com tablet. Obrigado pelos irmãos que me deu um tablet. Eu estava estudando esse bicho um tempão. Mas como eu sou adepto da lei de Murphy, eu trouxe o tablet, a Bíblia e o papel. E se uma coisa não der certo, a gente usa outra. Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 8. Hoje é o último dia do mês de agosto. E o que se comemora no mês de agosto? O mês dos pais. Curiosamente, maio é o mês das mães e é uma festa o mês todo. Mas parece que no mês de agosto a gente lembra disso até o segundo domingo. Depois a gente esquece, né? Mas eu queria relembrar vocês que o mês de agosto é o mês dos pais e hoje é o último dia do mês de agosto. Abra lá sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 12 ao 17. Romanos, capítulo 8, do verso 12 ao 17. Eu acho que num passado não muito distante, eu já falei sobre isso aqui, mas eu entendo a necessidade nesses dias da gente ter uma compreensão sobre tudo aquilo que Paulo, o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, está ensinando aos romanos e a nós essa manhã. Romanos 8, do verso 12 ao 17, diz assim: assim, pois irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Paizinho querido, essa manhã nós louvamos o Teu nome. Obrigado, Deus, por ter feitos de nós filhos de Deus. Obrigado, Jesus, por tão alto preço na cruz do Calvário. Obrigado porque somos chamados pelo Pai que é perfeito. Somos chamados, adotados e amados pelo Senhor. E Deus, essa manhã nós queremos compreender de forma mais profunda essa revelação para nós, Senhor. Oramos para que o Teu Santo Espírito nos conduza essa manhã a essa verdade, convença o nosso coração acerca da nossa filiação, acerca de quem somos. Ajuda-nos essa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Para que a gente tenha um entendimento mais profundo daquilo que Paulo quer falar conosco através desses 5 versículos, a gente volta um pouquinho na Bíblia para Romanos, capítulo 7, onde Paulo está falando com os romanos, e ele começa o capítulo 7 de Romanos fazendo uma analogia entre o casamento e a lei.
Ele diz assim: um homem e uma mulher casada, com a morte do seu marido, ela se torna livre para contrair uma nova aliança. Porém, se ela contrair uma nova aliança com seu marido ainda em vida, ela é uma adúltera. E ele usa esse conceito para falar sobre a lei e a graça e Jesus. Então ele diz que assim nós morremos relativamente para a lei, para vivermos para Deus. Ele usa a morte de Jesus como sendo: Jesus cumpriu fielmente a lei, então ele representa a lei, ele morreu por nós, e agora nele nós podemos cumprir a lei e obedecer a Deus através do Espírito Santo. Gente, acho que tem um negócio esquisito aqui que fica ecoando. Eu acho que é isso aqui, ó. Se alguém puder baixar. Então ele faz essa analogia sobre o casamento, e ele fala que nós morremos em Cristo para vivermos uma vida para Deus, porque no nosso passado nós vivíamos segundo a carne e frutificávamos para a morte. Ele diz, resumindo em Romanos capítulo 7, que a lei revelou o pecado, e o pecado nos trouxe a morte. A lei, ele mostrou o pecado. O homem pecador, Deus trouxe a lei para frear o ímpeto do pecado no homem. Então ele escreveu lá no mandamento: não matarás, porque ele entende que o homem é capaz de matar o próximo. Mas o homem carnal, ele não consegue cumprir a lei. Porque Jesus, quando ele veio, ele estendeu o conceito. Por exemplo, morte. Lá nos 10 mandamentos de Moisés diz: não matarás. Mas Jesus traz o entendimento que nós podemos matar sem ser literal. Provavelmente aqui ninguém assassinou ninguém, mas a gente pode matar as pessoas de outra forma. Pode matar as pessoas com a nossa língua. Lá está escrito: não adulterais. Talvez aqui não tenha nenhum adúltero literal, mas Jesus diz que se olharmos para uma mulher com uma intenção impura, ali nós já adulteramos com ela. Então é impossível cumprir a lei. O homem carnal, é impossível ele cumprir a lei. Ele não consegue fazer isso. E é esse o dilema que Paulo está vivendo. Paulo se encontra numa crise existencial, porque ele deseja agradar a Deus, ele deseja obedecer a Deus, mas ele não consegue. A mente dele manda ele fazer o que é certo, mas o corpo dele, o corpo pecador, o corpo que é escravo do pecado, não obedece. Então ele quer fazer uma coisa, mas ele não consegue fazer. E aquilo que ele não quer fazer, ele faz. E a gente canta isso aqui na composição da dona Luma Eupídio. É essa a questão. Na minha infância, o meu hobby era jogar futebol. Teve um tempo da minha vida que eu fazia isso quase todos os dias. E eu não tinha muita habilidade técnica, mas a minha força estava na velocidade. Quando eu casei com a minha querida esposa, eu pesava 49 quilos. A minha esposa pesava 47. Nós dois numa balança eram mais leves do que 2 sacos de cimento. Mas o que acontece? O tempo passou. E há um tempo atrás, a gente foi num lugar que era bastante amplo e tinha um campo, e os adolescentes começaram a jogar bola. E eu me infiltrei no meio deles. E comecei a correr como eles. E comecei a ver estrela. Quase que a minha mulher fica viúva. Por quê?
porque a minha mente dizia para me correr, mas as minhas pernas, o meu corpo não ajudavam. Eu fiquei mais lento. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está numa luta interior. Eu quero fazer uma coisa, mas eu não consigo. Eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Eu faço o que é errado. E ele desabafa lá em Romanos capítulo 8, 7, no verso 24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está desesperado. E a resposta vem no versículo 25, que você vê aí. É Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. E a morte e a ressurreição de Jesus, nós vivendo nele, nós podemos sim obedecer a Deus, pelo poder e a força do Espírito Santo. Amém? Então fomos libertos do pecado pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Na carne nós não podemos vencer. O homem natural não consegue fazer isso. O crente carnal não consegue fazer isso. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos sim. Há uma possibilidade da gente obedecer a Deus. Amém, irmãos? Paulo traz essa novidade maravilhosa, refrescante. E ele começa o capítulo 8 do livro de Romanos dizendo assim: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia, irmãos. Não há condenação. Estávamos condenados à morte por não conseguirmos obedecer a Deus, responder à lei e viver uma vida que agradava a Deus. Mas agora, através de Jesus, nós podemos sim ter uma vida abençoada. Podemos sim manter a nossa comunhão com Deus. Podemos sim responder às demandas de Deus. E Paulo continua falando sobre essa nova realidade na minha vida e na sua vida, até chegar ao versículo 12, onde nós começamos a leitura. Vamos reler 12, Romanos 8, 12 e 13. Paulo diz assim: assim pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Então o apóstolo Paulo, ele aponta dois caminhos que nos levarão a dois estilos de vida como filhos de Deus: a vida na carne e a vida no Espírito. O viver na carne, segundo o texto que nós lemos, vai nos proporcionar, produzir dor e sofrimento e morte. E eu gosto da versão que fala sobre constrangimento, porque a vida na carne, para o crente, para o filho de Deus, vai produzir para ele constrangimento. O pecado, ele vai constranger. O pecado, ele vai escandalizar. E assim, um crente que vive na carne, ele inevitavelmente, ele vai constranger. Ele vai levar uma vida de frustração, porque ele não vai conseguir responder a Deus. Ele não vai conseguir viver uma vida que agrada a Deus. Então ele vai viver uma vida de constrangimento. Porque a obra da carne, lá em Gálatas capítulo 5, já diz o que é. É prostituição, é idolatria, é tudo que não presta. Gálatas 5 diz: ora, a obra das carnes são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes e outras coisas mais. Tudo isso é produzido na carne. Então o crente, o filho de Deus, vivendo para a carne, ele vai produzir isso. Ele vai ter uma vida de frustração, porque ele vai se sentir incapaz de fazer as pequenas coisas. Ele vai se sentir constrangido pelo pecado, que ele não consegue vencer, e ele vai
fugir da presença de Deus. Então, quando nós vemos uma pessoa que foge da igreja, muitas vezes foge do discipulado, muitas vezes foge da célula, provavelmente essa pessoa está em pecado. É alguém que não assume compromisso com as coisas de Deus, porque se acha incapaz de fazer. Se vê na ótica da carne, se vê alguém que não é digno de fazer as coisas para Deus, de se relacionar com Deus. O crente que vive na carne, ele não sabe quem ele é, ele não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Ele tem uma vida rasa, porque ele não tem a revelação do Espírito. Ele olha as coisas de forma natural. A conversa dele é uma conversa natural. Ele só enxerga aquilo que vê. Ele não vive pela fé. E isso vai atrapalhar a sua caminhada. Isso vai atrapalhar a sua eficiência para fazer as coisas de Deus. Esse é o primeiro estilo de vida. Na carne vai produzir morte. Não necessariamente morte física, mas morte espiritual. Separação de Deus. É o braço. É querer vencer o pecado no braço. É querer fazer a obra para Deus no braço. No seu próprio braço. Isso vai gerar frustração. Irmãos, o que tem de gente frustrada na igreja? Porque vivem uma vida natural. Não consegue discernir as coisas espiritualmente. Então se torna uma pessoa amarga, se torna uma pessoa rasa, frustrada, improdutiva. Esse é o fruto da carne. Mas ele vai dizer também que se nós mortificarmos o efeito do corpo, certamente vivereis pelo Espírito. A vida do Espírito produz o quê? Produz uma identidade. Você tem uma identidade revelada. Você sabe quem você é. Não há uma dúvida de quem você é, porque você tem uma identidade. O Espírito Santo de Deus te revela quem você é. Você tem revelação. A vida do Espírito te traz revelação. Você lê a Bíblia não é somente um livrozinho. A Bíblia é a boca de Deus falando com você. A letra, ela se torna vida sobre você e você recebe isso no seu espírito. Uma vida no Espírito produz contentamento. Você se aceita como você é. Você se contenta com o que você tem. Você não tem problema com isso. Porque você tem uma visão espiritual. Você tem uma vida frutífera. A vida no Espírito nos faz frutíferos. Você tem alegria em trabalhar para Deus, em fazer as coisas para Deus. Como isso falta no nosso meio, irmãos. Como tão poucas pessoas se dispõem a fazer a obra de Deus. Como tão poucas pessoas não têm isso como revelação de que fazer as coisas para Deus é um privilégio. A igreja não é um empregador. A igreja é o lugar onde vai te habilitar para que você seja usado por Deus, para que os seus talentos, para que os seus dons sejam desenvolvidos e você seja uma bênção nas mãos de Deus. Como nós precisamos disso? Nós há muito tempo não tínhamos célula. A gente ficava visitando as células da nossa supervisão. Agora nós fizemos uma célula. Que bênção, né?
Conseguimos um casal que é agregador, né? Bênção de Deus. Então a gente chega, os irmãos já estão lá. A nossa primeira reunião terminou meia-noite, não foi? Meia-noite terminou uma reunião de célula. Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas a gente saiu todo mundo alegre, todo mundo. Que coisa maravilhosa. A segunda terminou 10 horas, era para terminar 9, terminou 10. A gente chega lá, mas assim, a gente chega, tem pessoas novas. A célula, ela precisa disso. A célula precisa de renovação, de novas pessoas chegando. Senão, ela não multiplica. Não há vida. Que bênção, nós estamos super animados. Estamos abrindo agora 2 turmas de casados para sempre. Meu Deus do céu. Deus tenha misericórdia de nós. Mas é isso. Você diz, você está cansado? Não. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos fortalece. É Ele que nos dá graça. É Ele que nos dá alegria para fazer a obra de Deus. Fomos criados para manifestar a glória de Deus aqui na terra. Sem isso, nossa vida não faz sentido. Última consequência de uma vida do Espírito: você tem vitória sobre o pecado. Há muitas pessoas que não produzem para Deus porque estão manietados, presos no pecado. Há muitas pessoas que estão querendo vencer o pecado no braço, na carne, e você não vai conseguir. Uma vida no Espírito nos capacita a vencer o pecado. Versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A principal característica de um filho de Deus é que ele não é guiado, ele não é levado pelas circunstâncias, mas ele tem a revelação no Espírito de que ele é um filho de Deus, e ele é conduzido pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus convence, o Espírito de Deus guia, o Espírito de Deus conduz. Não é uma convicção mental, uma certeza mental, mas é uma revelação espiritual que te dá autoridade para falar em nome de Jesus. Revelação espiritual. Por quê? Porque tudo o que diz respeito a nós está escrito na Bíblia. A Bíblia desnuda toda a nossa realidade. A Bíblia nos mostra quem eu sou. A Bíblia nos diz que eu tenho um nome. Ela fala tudo sobre mim. Você sabe quem você é. Salmo 139:13 diz: pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Deus está dizendo através do profeta, através do rei Davi, do salmista Davi, que nós fomos criados por Deus. Ele nos viu no ventre da nossa mãe, Ele nos conheceu primeiro, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe de onde nós viemos, Ele sabe que eu tenho um nome, eu tenho uma identidade, porque foi Deus que me criou. Mas também a Bíblia nos diz de onde eu vim. Salmo 139:13 diz: pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Você é alguém que foi sonhado por Deus, idealizado por Deus e feito por Deus. E para onde eu vou? Nós iremos para a eternidade. Hebreus capítulo 11, verso 13 diz que nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos, e nós temos um destino, uma morada. Nós iremos para a eternidade, para o
Esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ele nos conheceu, nos chamou pelo nome, escreveu os nossos dias e preparou um lugar para mim e você na eternidade. Estas revelações, elas me protegem de ter uma crise existencial, uma crise de identidade. Mas diante dessas verdades, Paulo adverte, versículo 15, parte A: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Deus não nos deu esse espírito de escravidão. Diante dessa revelação, nós podemos, como filhos, viver uma vida de escravo. Por quê? Porque as experiências que nós tivemos com o nosso pai terreno pode nos mostrar uma imagem distorcida de Deus como pai. E isso pode influenciar em nossas vidas de forma positiva ou negativa. Embora exista uma realidade que nós fomos criados por Deus, fomos chamados pelo nosso nome, e Deus escreveu os nossos dias e nos deu um destino, Deus nos deu homens para ser os nossos pais. São os nossos pais terrenos. E a forma como nós viemos ao mundo, a forma como nós fomos criados, a forma como nós nos relacionamos com o nosso pai terreno, ele vai influenciar de forma positiva ou negativa no nosso relacionamento com Deus como pai. Se nós tivemos uma família organizada, papai e mamãe se amavam, tinham um relacionamento com Deus, eu vivi isso, eu presenciei isso, eu sou um testemunho do amor deles, da graça. Se o meu pai foi um instrumento de bênção na minha vida, se tudo correu na minha vida bem, quando eu me encontro com Deus como pai, eu não vou estranhar muito essa coisa, porque isso já é algo natural na minha vida. Por outro lado, se eu tive uma família desorganizada, se eu presenciei brigas, divórcio, separação, dor e sofrimento, eu posso ter dificuldade em aceitar Deus como meu pai. Por quê? Porque o pecado adâmico muitas vezes produziu em nós marcas profundas. A família, no projeto original de Deus, foi criado como lugar de paz, amor, proteção e pertencimento. Mas, infelizmente, muitos de nós não vivemos essa realidade no nosso passado. Está lá as marcas da rejeição, da confusão. Está lá as marcas da visão distorcida de um pai. Isso às vezes está acontecendo no nosso passado, mas às vezes isso é uma realidade do nosso presente. Na nossa casa nós não vivenciamos isso. Nós não temos um pai. Por isso, essa palavra é uma palavra de advertência também para mim e para você que somos pais. Infelizmente, muitos de nós não temos essa realidade na nossa vida. Não tivemos no passado e muitas vezes não temos no nosso presente, porque fomos feridos pelos nossos pais e estamos ferindo os nossos filhos, às vezes até sem perceber, porque a gente reproduz aquilo que a gente recebe. E muitas vezes a gente está repetindo nos nossos filhos aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Qual o significado da palavra pai para você? Quando você ouve essa palavra, pai, o que você pensa em seguida? Alguns dirão: eu não tive, eu não tenho, meu pai não estava nem aí para mim, eu fui criado solto,
nunca me amou, nunca me deu um abraço, nunca me deu uma palavra de ânimo. Não tive. Alguns dirão. Outros dirão: meu pai era violento. Não havia diálogo. O diálogo dele era o soco, a pancada. Muitos, quando ouvem a palavra pai, sentem uma batida no coração, porque lembram de um pai abusador, um pai que, ao invés de proteger, expôs ao abuso. Muitos não sentirão falta porque tiveram um pai permissivo, um pai que nunca estabeleceu limites. E agora esse filho, na fase adulta, ele não tem limites. Essas são as visões, essas são as realidades de muitos de nós com relação a pai. Por quê? Porque muitos de nós, irmãos, falhamos. E é importante a gente entender isso. Que muitos de nós falhamos na nossa paternidade. Às vezes não recebemos e Deus nos deu pela graça deles, mas nós não manifestamos. Às vezes nós não ensinamos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E eu não digo somente ler a Bíblia, mas eu digo ter um relacionamento com o filho de amor, de graça e de misericórdia. Às vezes nós domesticamos os nossos filhos. Ensinamos princípios morais, que é correto, mas não revelamos o amor. Apresentamos para os nossos filhos a religião, mas não apresentamos o amor de Deus. Somos religiosos e aplicamos o nosso DNA na vida dos nossos filhos. Eles se tornam pessoas melhores, mas não transformadas. Então eles crescem, na adolescência chega a fase de rebeldia. E quando eles saem da nossa casa, tchau, tchau. E lá eles vão extravasar aquilo que ficou reprimido durante toda a sua existência. Porque eles não foram transformados. Eles foram domesticados. Por isso nós precisamos orar para que os nossos filhos eles tenham experiências com Deus. Experiências com Deus. E precisamos manifestar o amor de Deus através das nossas ações. Não é somente a questão de trazer para a igreja e entregar para a tia Ilse, mas é fazer o nosso papel de casa, de segunda a sábado. Esse é o pai presente. É o pai que manifesta o amor. É o pai que sabe dosar o amor na quantidade certa. Ele não estraga. Então a casa desse filho vai ser uma extensão do lar dele. Porque como ele viveu isso com intensidade, ele presenciou, ele testemunhou isso na vida dos seus pais, ele quer esse modelo para ele quando ele for estabelecer o lar dele. Por quê, irmãos? Porque o grande bacana é quando a gente faz as coisas certas quando ninguém está vendo. Muitas vezes os nossos filhos estão só presos em casa, mas longe de nós eles são outra coisa totalmente diferente. Mas em casa, oi papai, mamãe e tal. Por quê? Porque não tem a transformação. Porque a transformação ela acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é só trazer para a igreja, isso é importante. Mas nós como pais, nós precisamos manifestar o amor de Deus através da nossa paternidade. Eu não sabia como ser pai. Eu não fui ensinado a ser pai. Eu tive que aprender a ser pai. Mas Jesus, ele faz isso.
Deus nos ensina a ser pai. Versículo 15, parte B, diz assim: mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Aqui Paulo estava preparando os romanos e a nós para trazer essa revelação, que nós fomos adotados por Deus. Abba, Pai, Paizinho querido. Você foi adotado por Deus através de Jesus. Você foi escolhido. Você tem um pai que te ama e se importa com as suas necessidades e com a sua segurança. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você não é um fruto de um engano. Você não é alguém que seus pais esqueceram de tomar a pílula no dia seguinte e você veio ao mundo. Não. Antes disso, você foi criado por Deus. As tuas batalhas, eles não começaram quando você estava aqui na terra, mas quando você estava no ventre da sua mãe. Já havia uma intercessão para que você viesse ao mundo. O próprio Deus te fez. Você não é a antecipação de um projeto. Você não é o resultado de uma aventura extraconjugal. Não. Você não é alguém que foi feito para não dar certo. Talvez muitas pessoas, até seus pais, aqueles que diante de Deus tinham a responsabilidade de cuidar de você, Ele lançou palavras sobre a sua vida, de que você não ia dar certo, de que você não ia ser ninguém. E isso não te define. Porque a Bíblia diz que os planos e os projetos de Deus estão acima dos nossos. Não importa de onde você veio, não importa o que disseram de você. O importante é aquilo que Deus diz de você. Mesmo que teu pai tenha falhado, Deus não falhou. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele nunca vai se arrepender de ter te feito, porque Ele te fez da maneira que você é. E você precisa se aceitar como você é, porque se você não se aceitar, quem vai te aceitar? Muitas pessoas hoje estão em relacionamentos abusivos, porque elas não sabem quem elas são, não sabem o valor que elas têm. A partir desse valor você tem um posicionamento, você sabe quem você é. Você sabe que você tem um pai que se preocupa com você, que te ama e que te criou com um propósito. Você tem um pai, Ele é perfeito, Ele te idealizou cada detalhe. Você é único, você é única, você é específico, você é específica. E essas verdades é o Espírito Santo de Deus que revela sobre nós. Como eu queria ter a condição de pegar isso aqui assim. Receba isso como revelação na sua vida, para você nunca mais duvidar. Versículo 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele testifica, atesta, afirma com certeza, assegura, testemunha. Não há dúvida disso, irmãos. Saia daqui por aquela porta consciente de quem você é. Não foi algo feito ou conquistado por você. Foi Jesus que conquistou para mim e para você. Nós somos assim por causa de Jesus. E mais, além de ser filho, nós também temos uma herança. É isso que diz o verso 17. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você tem uma herança. Foi conquistada por Jesus para você. O que é isso? Bênçãos. Bênçãos materiais. Bênçãos espirituais. Significa o quê? Casamento abençoado. Família abençoada. O seu casamento não é necessariamente a continuação do casamento dos seus pais. Se ele deu errado. Muitas pessoas são frustradas, porque quando elas veem a realidade lá de trás da família, dessas coisas, você diz assim: eu não vou conseguir isso não é para mim. Mas não, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, Ele produz em nós algo tremendo, que é a capacidade da mudança, é a capacidade de fazer as coisas diferentes. Então a gente recebe as experiências boas, mas a gente rejeita as experiências ruins e se posiciona nessa realidade. Ah, pastor, mas na minha família todo mundo é separado, mas com você vai ser diferente. Amém? Por quê? Porque você é diferente. Não é porque você é o mais bonito da família, não. É porque você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem Jesus. Sua história pode ser uma história de sucesso, deve ser. A sua descendência, você precisa começar a sonhar com a esposa do seu filho, o marido da sua filha. Já começa a orar e profetizar o que será, porque será melhor do que o nosso. Eu creio que o casamento dos meus filhos será melhor do que o meu. Eu creio que eles farão coisas maiores do que eu, porque é isso que eu desejo do fundo do meu coração. Família abençoada, casamento abençoado, filhos abençoados. A criação é uma construção. Eles não nascem prontos, dá trabalho, muito trabalho. Mas vale a pena. Vale a pena. Há mães que elas, na época da gestação, quando nasce a criança, ela renuncia a sua vida profissional e diz: não, eu vou cuidar dos meus filhos. Como Deus honra isso? Como Deus honra isso? Por quê? Porque é necessário a presença. É necessário. Uma babá não vai substituir o amor da mãe. Não vai. Presença. Tem que ter presença. Não dá para criar filhos de forma terceirizada, entregar para a escola, entregar para a igreja, entregar para o governo. Não. É você, é eu e você que somos responsáveis pela vida dos nossos filhos. Vida abençoada, vida frutífera. A herança de Deus nos dá. Jesus nos deu essa herança que é fantástica, fazer as obras que Ele fez. Ele disse que faríamos até maiores. Isso é uma herança maravilhosa, frutífera. Você tem uma vida frutífera para Deus, a partir da sua casa. Muitas pessoas querem arrumar o mundo com a casa desajustada. Há uma incoerência aí. O nosso ministério começa na nossa casa. De lá vai fluir para a célula, de lá vai fluir para a igreja. Não adianta querer alcançar o mundo se você, filho, não consegue nem arrumar o seu quarto, nem ajudar sua mãe e seu pai a lavar a louça do café. Vida frutífera, família abençoada, casamento abençoado, bênçãos espirituais, bênçãos imateriais. Essa é a herança que o Senhor nos deu. Essas promessas, elas são para os filhos. Haverão, com certeza, lutas, desafios, provas, mas o teu Pai
estará contigo. Ele não irá te abandonar. Terminando o verso 18 e 19. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Na vida do crente há sofrimento? Há sofrimento no passado, há sofrimento no presente, mas o que Deus está dizendo? Que há uma glória a ser revelada aos filhos. Essa palavra, ela tem o poder de trazer os órfãos para o Pai. Para o Pai. Há uma expectativa no céu quando esta palavra é liberada. Por quê? Porque existe muitos órfãos que precisam do Pai. Existem muitos órfãos que precisam da paternidade. Existem pessoas feridas que precisam se reconciliar com seus pais. E existe um Pai que é perfeito, que espera de braços abertos pelos filhos. Amém. Você é filho, você é filha. Essa promessa é para você. É para mim e para você. Eu queria convidar você a ficar de pé.